Se você cresceu dando risada com Uma Vila Simples, personagens inesquecíveis e lições que tocavam o coração, então já se inscreve agora no canal. Como isso é possível? Deixa o seu like e vem comigo relembrar uma das séries mais emocionantes de todos os tempos. Hoje nós vamos falar de um fenômeno que atravessou gerações, que uniu famílias na frente da televisão e que, mesmo com cenários simples, conquistou o mundo inteiro: Chaves. Criado por Roberto Gomes Bolanhos, o seriado nasceu no México nos anos 70, mas ultrapassou qualquer fronteira cultural. No Brasil, virou praticamente parte da nossa identidade. Quem nunca repetiu um bordão? Quem nunca se emocionou com aquele menino órfão que morava em um barril, mas tinha um coração maior que o mundo? O que torna Chaves tão especial não é apenas o humor, é o jeito carinhoso e respeitoso com que a história foi construída. Mesmo retratando personagens simples, com dificuldades financeiras e conflitos do dia a dia, o seriado nunca apelou para o desrespeito gratuito. Pelo contrário, ele mostrava a humanidade. Chaves era um menino pobre, muitas vezes com fome, carente de atenção, mas nunca perdeu a pureza. Ele errava, aprontava, fazia confusão, mas sempre com inocência. E no fundo, o que ele mais queria era carinho. Um sanduíche de presunto, um abraço, ser lembrado no seu próprio aniversário. E é impossível falar de carinho sem lembrar do professor Girafales. Em meio às travessuras, ele representava o respeito pela educação. Mesmo sendo alvo de piadas, ele mantinha a postura, valorizava o aprendizado e mostrava que o conhecimento era o caminho para um futuro melhor. Dona Florinda, apesar do temperamento explosivo, era uma mãe extremamente protetora. Seu amor por Kiko era evidente. Já seu Madruga, mesmo desempregado e cheio de dificuldades, mostrava algo poderoso: dignidade. Ele errava, fugia das responsabilidades às vezes, mas tinha um coração enorme. Quantas vezes ele demonstrou afeto verdadeiro pelo Chaves? Quantas vezes, por trás das broncas, havia cuidado? E Dona Clotilde, a famosa bruxa do 71, talvez seja um dos maiores exemplos de como o seriado ensinava sobre empatia. Julgada pelas crianças, alvo de preconceito, ela na verdade era apenas uma mulher solitária, apaixonada, que desejava companhia e afeto. Cada personagem tinha falhas, cada um carregava limitações, mas todos tinham algo em comum: humanidade. O cenário simples da vila escondia mensagens profundas. Falava sobre amizade, sobre perdão, sobre convivência, sobre aprender a dividir, mesmo quando se tem pouco. Quantos episódios mostraram que, mesmo depois de uma briga, tudo terminava em reconciliação? Quantas vezes o Chaves apanhava injustamente, e ainda assim perdoava? Essa leveza ensinava algo essencial: não guardar rancor. O seriado também mostrava algo raro na televisão moderna: respeito às diferenças. Cada personagem era único. Kiko era mimado, Chiquinha era esperta e travessa, Nhonho era sensível e generoso. E todos conviviam juntos, aprendendo uns com os outros. O humor era simples, repetitivo às vezes, mas extremamente eficiente. A gente ria da mesma piada várias vezes, e continuava rindo. Porque o riso vinha do carinho que sentíamos por aqueles personagens. Não havia grandes efeitos especiais. Não havia cenários luxuosos. Havia talento. Havia roteiro inteligente. Havia coração. E talvez o maior valor transmitido por Chaves seja este: não importa quanto dinheiro você tem, mas sim o quanto você é capaz de amar. Em muitos episódios, o tema da fome aparecia de forma sutil, quase lúdica. Mas ali havia uma crítica social delicada. Havia uma realidade sendo mostrada com sensibilidade. Sem pesar demais, sem dramatizar excessivamente, mas sem ignorar. E mesmo falando de pobreza, o seriado nunca incentivou o vitimismo. Pelo contrário, mostrava que a alegria pode existir mesmo nas dificuldades. Que a amizade pode florescer em qualquer lugar. Que o riso é uma ferramenta poderosa. O aniversário do Chaves talvez seja um dos momentos mais emocionantes da série. Aquele menino que nunca tinha sido celebrado, que sonhava com uma festa simples, representa milhões de pessoas que só querem ser vistas, lembradas, valorizadas. E quando finalmente alguém demonstra afeto por ele, a emoção é genuína. Porque ali não é só atuação, é sentimento. Por isso Chaves atravessou décadas. Por isso continua sendo reprisado.
Porque ele não depende de época. Ele fala de valores universais: respeito, amizade, solidariedade, perdão, humildade. Em um mundo cada vez mais acelerado e agressivo, revisitar Chaves é como voltar para casa. É lembrar de uma época mais simples. É rir sem malícia. É aprender sem perceber. Roberto Gomes Bolanhos conseguiu algo raro: transformar uma vila fictícia em um espelho da vida real. Com suas imperfeições, suas brigas bobas, seus momentos de ternura. E talvez seja por isso que, mesmo após a partida de muitos atores do elenco, o legado continue vivo. Porque Chaves não é apenas um seriado. É memória afetiva. É infância. É família reunida no sofá. Se você já se emocionou com esse menino do barril, se já deu risada com foi sem querer querendo. Se já sentiu o coração apertar no episódio do aniversário, então você sabe que Chaves é muito mais do que comédia. É lição de vida disfarçada de humor. E agora eu quero saber, qual momento de Chaves mais marcou você? Conta aqui nos comentários. E claro, se você gosta de relembrar histórias que marcaram gerações e descobrir os bastidores por trás delas, se inscreve no canal Como Isso é Possível. E deixa o seu like para fortalecer essa comunidade que ama boas histórias. Porque assim como na vila, aqui a gente também aprende, ri e compartilha. E como o próprio Chaves diria: isso.